Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer ter você por aqui, sempre uma honra ter a sua presença nesse humilde programa. E vamos lá, vamos para a edição de hoje, edição de sexta-feira, dia 17 de julho. Hoje, a famosa edição Express, né? Hoje não temos tantos assuntos para abordar. Basicamente, a gente vai dar uma passada na rodada de ontem da Summer League. Summer League que vai entrar agora na sua fase final, né? Amanhã a gente vai ter as semifinais. E se não me engano, a final é domingo. Se não me engano, a final é domingo. Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que é. Eu posso conferir aqui, né? Pera aí. Calma aí, né? Pera aí. Tá. Pera aí. Beleza, sim. A final é no domingo. Final domingo, 10 horas da noite, né? Dia 19. Então, Summer League já tá chegando à sua reta final. Foi uma boa Summer League, né, cara? Gostei bastante dessa edição. Eu cheguei a comentar com vocês, né, que em termos de nível técnico, como diria Charles Albert, eu acho que essa foi a Summer League de maior nível técnico dos últimos anos, cara. Foi uma Summer League com muito jogo bom, com muitas atuações individuais muito boas. A maioria dos calouros entregou performances excelentes. Excelentes não, mas entregou performances muito boas. A gente teve Caleb Wilson jogando pra caralho, Kem Boozer jogando muito bem, inclusive os dois ontem fizeram mais um ótimo jogo. Darren Peterson teve excelentes atuações. Acho que ele teve só um jogo ruim, que foi esse último que ele jogou. Enfim, o Dibanza também, nos jogos que ele jogou, ele foi absurdo. Então, foi uma Summer League muito boa, cara. Tivemos alguns destaques que ninguém estava esperando, né? Por exemplo, o Malik Thomas, do Cavaliers, escolha de segundo round, foi um dos melhores jogadores dessa edição. Então eu gostei, cara. Gostei muito dessa Summer League. Nesse final de semana ela termina. E aí, só em outubro, pra gente voltar a ter NBA, né, cara? Ah, rapaz, vai deixar saudades, hein? Vai deixar saudades. Mas enfim, hoje a gente vai basicamente só falar sobre os jogos de ontem, bem rapidinho. Dar uma passadinha rápida nos jogos de quinta-feira. Tem umas duas noticiazinhas que eu separei pra gente comentar, notícias de mercado. E basicamente vai ser isso, tá? Hoje eu acabei me enrolando, cara, com algumas coisas aqui de casa. Fazendo uma obra no quarto ali, velho. Inclusive essa obra já tá se arrastando por muito tempo, né? Vocês devem lembrar que alguns meses atrás eu tava em obra. Eu cheguei a falar com vocês que eu tava fazendo uma obra no quarto. Só que deu uma puta merda, uma puta infiltração. Te falar, complicado. Então hoje me enrolei resolvendo essas paradas. Por isso que a edição de hoje ela vai ser mais rapidinha mesmo. E aí, sábado e domingo, eu trago uma edição mais robusta pra vocês. Segunda-feira vai ter vencedores e perdedores da Summer League. Enfim, vai ter muito conteúdo legal saindo nos próximos dias. Só hoje mesmo que vai ser, né, uma produção de conteúdo mais express. Então vamos lá, vamos falar sobre a Summer League. E aí eu fecho comentando rapidinho sobre essas duas notícias de mercado. Antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça de conferir as promoções da nossa querida Centauro. Utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não deixe de conferir as promoções e de usar o cupom SWISH10, beleza? Vamos lá! Roda a vinheta e na volta a gente começa a falar sobre Summer League. Bora! Muito bem! Deixa eu botar aqui na tela. Vamos começar falando sobre mais uma derrota do Tandão. Tandão que foi o grande saco de pancadas dessa Summer League, né? Perdeu os 4 jogos em Vegas, né? Uma performance realmente vergonhosa do Thunder, né? Ontem perdeu para Dallas por 97-87. O nosso querido Sérgio de la Reia foi o grande destaque de Dallas, com 14 assistências, né?
uma capacidade absurda de criação. Marcou apenas 2 pontos, mas o que ele gerou de pontos por meio das assistências foi brincadeira, cara. Ainda pegou 9 rebotes. Eu gostei bastante do jogo do De La Rey, que começou a Summer League meio mal, mas nos últimos jogos ele mostrou coisas boas, né? Então, ele fecha bem essa Summer League. O Dallas termina com, né, vence o seu segundo jogo na edição. Hoje a gente ainda tem rodada, tá? A gente ainda tem rodada nessa sexta-feira, mas os semifinalistas já estão definidos de qualquer forma. Enfim, Dallas vence o segundo jogo, com o De La Rey se destacando. Pelo lado do Thunder, vale falar sobre o Bernheiser, né, o piu-piu maluco Bernheiser. Fez seu melhor jogo na Summer League, 21 pontos e 12 rebotes para ele, que talvez tenha uma minutagem um pouquinho maior nessa temporada. Não acho que ele vai ter tanto espaço assim, porque a concorrência no elenco do Thunder é bem complicada, né? Mas em um time que vem sofrendo tanto com lesões nos últimos anos, pode ser que o Bernheiser acabe tendo mais oportunidades do que ele não teve, melhor dizendo, na última temporada. Aí a gente teve Houston vencendo seu terceiro jogo, venceu o Nets por 100-83, o Nets que vinha entregando bons jogos, né? Ontem não foi tanto, né? Ontem foi uma atuação abaixo de Brooklyn. O Houston dominou de ponta a ponta. O único que se salvou no Brooklyn ontem foi o Egor Deming, que veio para 21 pontos, mais um bom jogo do Egor Deming, que fez uma Summer League muito boa, mostrando muita evolução, né? Tanto na parte física como na parte técnica também, né? Uma Summer League bem boa do Egor Deming. O Michael Brown Jr., que vinha fazendo uma Summer League muito boa, ontem fez um jogo muito ruim, né? Eu acho que dá até para dizer que foi o pior jogo dele na Summer League. Drake Powell foi uma coisa pavorosa, a Summer League do Drake Powell foi horrível. Eu acho que se somar todos os jogos do Drake Powell na Summer League, ele deve ter acertado uns 2 arremessos. Impressionante o quão ruim foi o Drake Powell. Bizarro, né? E ontem não foi diferente, ele foi muito mal. E em contrapartida, Houston fez um bom jogo. O Bruce Thornton, que é o melhor jogador desse time de Houston da Summer League, fez mais um ótimo jogo, 23 pontos, 4 rebotes para ele, né? Uma Summer League muito boa do Thornton. E mais uma vitória aí do Houston. Aí o Lakers, de Cameron Carr, bateu o Chicago Bulls de Caleb Wilson por 105-82. O Caleb Wilson jogou ontem ainda, eu achei que ele não ia mais jogar. Foi para jogo, de novo jogou muito bem, foram 21 pontos e 8 rebotes para o Caleb Wilson, que teve uma visita ilustre, né? Simplesmente Kevin Garnett foi assistir o Caleb Wilson que muita gente compara ele com o Kevin Garnett, né? Existe essa comparação. O Garnett foi lá ver o seu regém de perto e viu mais uma boa atuação. Inclusive o Garnett apelidou o Caleb Wilson de Little Ticket, né? Porque o Garnett é o Big Ticket, né? O bilhetão, e ele apelidou o Caleb Wilson de Little Ticket, né? Dando aí uma baita moral pro moleque, que jogou muito bem, mas não foi o suficiente para evitar a derrota pro Lakers, que fecha, né, essa primeira fase da Summer League invicto. 4 vitórias em 4 jogos. Cameron Carr, de novo, foi o destaque, 14 pontos para ele. Chris Mannion também fez um ótimo jogo, 16 pontos pro Mannion. E o Lakers avança para a semifinal sem perder nenhum jogo. Aí a gente teve um jogo terrível entre Warriors e Knicks. Um jogo bem feio mesmo, assim, um jogo horroroso. Acabou que o Warriors foi menos horroroso do que o Knicks e venceu por 87-77. Até o Landenborg, que vinha sendo um dos caras mais sólidos dessa Summer League, ontem jogou muito mal, cara. Acertou um arremesso em 27 minutos. Jogo terrível do vovô Landenborg, mas o Warriors conseguiu vencer apesar disso. 3 vitórias em 4 jogos para o Golden State. Quem também terminou com 3 vitórias em 4 jogos foi o Grizzlies, que enfrentando o Atlanta Hawks, deu um baile, sapecou 96-64 para cima do Hawks. No primeiro quarto desse jogo, gente, o Grizzlies meteu 32-2. Tá? 32-2 no primeiro quarto. Uma coisa absurda que o Grizzlies fez. O Ken Boozer encerrou a sua participação na Summer League com uma atuação de 24 pontos e 7 rebotes. Mais um jogo excelente do Ken Boozer, que terminou com 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências de média.
chutando para 52% no geral e 38% para 3. Uma Summer League de alto nível do Ken Boozer. Acho que não teve nenhum jogo ruim o Ken Boozer. Todos os jogos dele foram no mínimo bons, né? Summer League excelente do Ken Boozer, que é o novo dono desse Memphis Grizzlies, é o novo rosto desse Memphis Grizzlies. E é um baita rosto, né? Além dele ser um cara muito bonito, que tem que ser elogiado também. Ken Boozer é um cara bonito. É um jogador muito bom, né? Um cara que não é, na minha opinião, tão craque como o Peterson e DeBanza são, mas é um jogador de grande nível, né? Com potencial interessante. Eu admito que eu não tinha a visão do Ken Boozer se tornando um puta de um franchise player na NBA e tal. Mas nas últimas semanas eu mudei um pouquinho minha visão, cara. Não sei se foi por influência da Summer League, com certeza teve um pouco. Mas eu comecei a enxergar o Ken Boozer de uma forma diferente. Ele subiu no meu conceito. Subiu no meu conceito, cara. Hoje eu já consigo ver mais ele virando franchise player, sabe? Porque ele realmente mostrou um jogo absurdamente maduro, né, cara? Não que ele já não tivesse mostrado isso em Duke, ele mostrou, mas... Sabe, principalmente os confrontos contra o Adaimara e o Darren Peterson e o Caleb Wilson me deram essa sensação, mano, de que ele tá muito pronto, bicho. Muito pronto. Então, ele subiu no meu conceito, cara. Memphis tem em mãos aí um jogador realmente especial, cara. Muito especial. Jogadorzaço. Jogou muito bem ontem, garantiu mais uma vitória pro Memphis. E aí, nos últimos 2 jogos, a gente teve o Raptors vencendo o Miami Heat por 99-90. O Heat até começou bem o jogo, mas ali no segundo quarto o Raptors tomou conta, né? Venceu a parcial por 38-24. E no quarto período conseguiu segurar a reação do Heat e saiu com a sua terceira vitória em 4 jogos. Allen Graves, que fez uma Summer League de excelência, entregou mais um ótimo jogo, 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo de bola e 2 tocos pro Allen Graves, que tem como característica preencher todas as stats do box score. Ele é esse cara completo. E ontem, mais um jogo muito bom. Pelo lado do Heat, vale o destaque pro Jahmir Young, que meteu 30 pontos, pegou 12 rebotes. Um jogo muito bom. 5 bolas de 3 pro Jahmir Young, mas acabou não sendo o suficiente para evitar a terceira derrota do Heat na competição. E no último jogo da noite, o Portland Trail Blazers venceu o Denver Nuggets. O jogo foi bom, pegadinho. E no fim, o Blazers de Hansen Young venceu por 108-101. Hansen Young, destaque aí com 13 pontos, 5 rebotes, 3 assistências e 4 tocos, né? O Jokic chinês entregando mais uma boa Summer League. Ele já havia feito uma boa Summer League temporada passada. E nessa, de novo, cara, entregando boas atuações, bons jogos. Tomara, cara. Tomara que a gente consiga ver mais dele nessa temporada. O foda é que a concorrência nesse garrafão do Blazers é cruel, né, cara? Você tem Donovan Clingan, você tem Robert Williams, que renovou. É cruel, cara. É cruel, mas... Tomara que a gente consiga ver mais do Hansen Young nessa temporada. Eu critiquei muito a escolha dele, né? Temporada passada. Eu acho que o Blazers... E sigo achando que o Blazers selecionou ele muito cedo. Mas, apesar disso, eu quero ver esse cara dando certo, mano. Porque ele tem uma característica de jogo muito diferente, né, cara? É um pivô muito inteligente, ótimo passador. E é carismático pra caralho. Ele é muito carismático. Então, apesar das minhas críticas à escolha dele, eu torço pra que ele dê certo, cara. Tomara que nessa temporada a gente veja mais do Chinese Jokic. Vai ser muito maneiro, né? Então, sobre Summer League, é isso. Hoje a gente vai ter mais uma rodada. Muitos times só vão cumprir tabela. Na verdade, a maioria só vai cumprir tabela. Quem tá classificado mesmo são esses 4, né? São esses 4 aqui, ó, que vão jogar no sábado. Que é Lakers e Warriors. A gente vai ter Cameron Carr contra Landenborg numa das semifinais. Isso se os dois jogarem. E do outro lado, Grizzlies contra Houston. Cameron Boozer, não deve jogar. Então o jogo já não vai ter tanto brilho. Mas vai ser um jogo legal, né? O Grizzlies, mesmo sem o Ken Boozer, tem um time legalzinho. Vamos ver. E aí, no domingo, a gente vai ter a decisão aí da Summer League.
Vamos ver quem serão os finalistas. Meu palpite, se todo mundo jogasse, se todos os rookies jogassem, eu iria de... Cara, eu iria de Warriors e Grizzlies. Eu iria de Landenborg contra Cameron Carr, contra Cameron Boozer. Mas como eu acho que nenhum dos novatos vão jogar, talvez o Cameron Carr jogue. Aí é difícil palpitar. Aí eu deixo para os deuses do basquete decidirem. Não vou me arriscar, não. Se eu tivesse a confirmação de que todos os rookies jogassem, eu iria nesse palpite de Grizzlies contra Warriors. Mas como eu não tenho essa informação, vou ficar no famoso em cima do muro, né? Vou ficar em cima do muro. Bom, para a gente encerrar essa edição Express nessa sexta-feira, 2 informações, tá, gente? A primeira é sobre o interesse do Detroit Pistons no DeMar DeRozan. DeMar DeRozan foi dispensado do Sacramento Kings. Ele teve seu contrato... deu buyout, né? E aí, ele tá livre no mercado. E segundo o Mark Stein, o Detroit surge como um possível destino pro DeMar DeRozan. Né? O time estaria avaliando, né, a possibilidade. O Toronto segue de olho no DeMar DeRozan. Existe um interesse mútuo entre as partes, segundo o Mark Stein. Ou seja, o DeRozan quer voltar. E o Raptors gostaria de ter o DeRozan de volta também. Lembrando que o DeRozan é um dos grandes ídolos da história do Raptors. Apesar dele não ter sido campeão lá, e do Raptors só ter sido campeão depois de ter trocado ele pelo Kawhi, ele é um cara muito bem quisto em Toronto, né? Teve temporadas excelentes, foi All-Star várias vezes jogando no Raptors, então ele tem uma ligação muito forte com Toronto e existiria um interesse mútuo de um Last Dance, né? De uma última temporada jogando por lá. Mas o Pistons está de olho. Inclusive, eu acho que Detroit seria um destino legal pro DeRozan. Seria uma ajuda boa pro Cade Cunningham. Claro, o DeRozan tem toda a questão dele não ser um grande defensor e nem dele ser um cara que espaça a quadra, que é uma das maiores necessidades desse time de Detroit. Mas ele é um cara que entregaria uma criação de arremesso que ajudaria muito o Cade Cunningham, que desafogaria o Cade Cunningham, especialmente no jogo de meia quadra. Então, eu veria com bons olhos uma ida do DeRozan pra Detroit, cara. Claro, dependeria do preço, deveria o ideal seria um valor abaixo, né? Não tô falando nem mínimo de veterano, mas tô falando um valor mais camarada, pra não pesar tanto na folha. Mas se fosse um valor ok, eu acho que o DeRozan poderia contribuir bem nesse time de Detroit. Mas vamos ver pra onde que vai DeMar DeRozan, que está aí despertando o interesse desses 2 times do leste. E a outra informação que eu queria trazer é sobre o Klay, né? Klay Thompson. Tudo aponta para uma troca do Klay Thompson e, segundo o próprio Mark Stein, o motivo seria o inspirante, né? O que tá fazendo o Dallas querer trocar o Klay Thompson e o que Dallas acha que pode fazer o Klay Thompson ser uma boa moeda de troca é o fato dele ter esse contrato expirante de 17 milhões de dólares, que seria um atrativo bom para times que planejam limpar cap para a próxima temporada, né, para 27 e 28. Esse seria o motivo de Dallas estar colocando o Klay Thompson no mercado. Dallas está esperando aparecer alguém. Só que tem um ponto, o Mark Stein traz que Dallas não quer pagar para liberar o Klay. Ou seja, Dallas não quer mandar o Klay tendo que mandar uma pique junto para o time aceitar. Dallas não quer isso, até porque o Klay tem esse aspirante de 17 milhões de dólares que é valioso para esse time que eu falei, né? Para esse time que quer abrir espaço no cap para 27, 28. Então, teria essa condicional. Dallas não quer pagar para se livrar do Klay. Quem quiser o Klay vai ter que pegar o Klay. E, obviamente, dar algo em troca para Dallas. Seja algum jogador ou alguma pique. E eu acredito que nem pique de primeira rodada Dallas está querendo. Acho que Dallas só não quer pagar para se livrar do Klay e não quer perder ele de graça. Então, eu acho que o valor do Klay aí não tá tão alto. E eu acho que sei lá, cara, eu posso estar errado na minha avaliação, mas eu vejo o Klay Thompson como um ativo bom, cara. Eu ainda acho que o Klay Thompson consegue render, bicho. Você pega um time... Eu vou te falar, cara, no Golden State o Klay Thompson cairia como uma luva. Golden State não tem que começar a aliviar a folha pros próximos anos?
Não tem que começar já a pensar no rebuild? Pega esse aspirante do Clay, bicho. Pega o aspirante do Klay Thompson, faz um last dance aí bonito com ele, Curry e Green. O Golden State não vai brigar por nada nessa temporada. O torcedor do Warriors que acredita em algum tipo de disputa por título nesse ano, não vai, gente. Desculpa, vamos falar real, não vai. Entendeu? E não é subestimar o Golden State, não é que eu tô subestimando o Curry. O Curry é um monstro. Mas, gente, os caras não conseguem mais ficar saudáveis. O Curry tem esse problema no joelho que toda temporada ele machuca. O Draymond Green não é mais garoto. O Jimmy Butler só Deus sabe quando e como ele vai voltar dessa lesão. E tão no Oeste, cara. O Spurs só vai melhorar. O Thunder só vai melhorar. Minnesota acabou de trazer o LaMelo. Porra. Entendeu? Tem Denver ali. Então, o Lakers, o novo Lakers. Então, bicho, o Warriors não vai brigar por nada. Então, já que não vai brigar por nada, pega o aspirante do Clay, que aí pra 27, 28 você já abre esse espaço na folha, já dá uma aliviada. E faz o last dance aí bonito, entendeu? Porra. Golden State não ir atrás do Klay Thompson é loucura. Tem que ir atrás. Assim como Detroit também tem que ir atrás. Pega o Klay Thompson, pô, vai ajudar. Eu ainda acredito no Klay Thompson sendo um cara útil. Não pra ser titular absoluto, não pra ser uma peça fundamental, mas pra ser um cara de rotação, mano. Um cara pra jogar seus 25 minutinhos ali. Porra, serve pra caralho. Tá maluco, pô. Tá maluco, então... Tá aí, Klay Thompson no mercado. Quem quiser pegar, é só não pedir mais nada em troca por ele. É só pegar ele. É a única condicional de Dallas. É não ter que pagar mais nada além do Klay Thompson. É isso. Rapaziada, pro programa de hoje é isso, viu? Peço perdão pelo programa rápido, mas... É o que tinha pra hoje, gente. É o que tinha pra hoje, tá bom? A gente volta amanhã com mais conteúdo. Aí sim, né, com conteúdo mais longo e tudo mais. Então, te espero amanhã. Obrigado a todos pela audiência. Ótimo final de semana a todos. Aproveitem com moderação, se possível. E tamo junto. Valeu. Grande beijo. Fiquem bem. E tchau.